Hoje eu vou fazer com você uma pequena leitura e uma leitura, na verdade, comentada a respeito de um livro que eu tenho feito audiobook aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andréia, então obrigada por estar por aqui, obrigada pela sua companhia. Eu tenho lido aqui esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Não somente esse, mas vários outros livros de desenvolvimento pessoal, de transformação de vida mental. Olha uma xuxinha aqui, deixa eu tirar. E hoje eu quero fazer com você uma pequena leitura. Eu espero que o som saia bom, gente, porque meu microfone tá ligado, mas ele não tá ligado direto aqui pra mim. Na verdade, eu tô gravando aqui com o som do celular. E ele tá ligado no computador aqui para fazer as gravações do audiobook para você. Ontem eu liberei aqui no canal uma parte desse livro, né, que tenho feito a leitura do texto que fala sobre a mãe ambivalente. E como sempre, né, toda essa leitura é muito enriquecedora e muito transformadora. E eu quero compartilhar com você um fragmento dessa leitura, vou ler aqui com você, para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu comecei a colocar aqui uma pequena playlist, uma playlist de leituras comentadas, para a gente ter essa troca aqui direta, para a gente se falar aqui mais diretamente e compartilhar alguns assuntos e algumas partes que são tão importantes. Esse livro é um livro que toda mulher deveria ler, né? E assim, e não somente as mulheres, mas também todas as pessoas que querem entender também um pouquinho mais e viajar um pouco mais dentro do subconsciente, dentro da nossa mentalidade, né? E às vezes mergulhar nessa transformação que eu chamo de desenvolvimento pessoal, né? A gente encontrar aí esse novo lugar, co-criar uma nova realidade, quebrar barreiras internas, transformar os nossos caminhos. Hoje eu vou fazer um pedacinho dessa leitura que fala sobre a mãe ambivalente. Eu já estou mais ou menos quase na metade do livro, gente. Eu li somente isso aqui. E olha que tem vídeo, viu? Tem muito vídeo. E olha com um pouquinho ali. É que a leitura também, eu acredito muito que ela precisa ter, como eu posso falar para você, é uma vida, né? Acredito que esse seja o ponto principal dos audiobooks, que são transformadores e que muitas vezes a pessoa ouve e fala: meu Deus, tocou no meu coração. Ter uma boa leitura, uma leitura que vá tocar realmente, que tenha, que enfatize pontos importantes e que traga mais iluminação para quem escuta. Eu espero que esse audiobook esteja cooperando com você. Mas vamos lá que eu quero fazer uma leitura dessa parte aqui, olha. Ela fala aqui ela fala, a autora, tá? A Clarissa, ela usa aqui o termo da mãe ambivalente, falando sobre a mãe pata, que se sente isolada quando aquele filho, aquele pato feio, diferente, não é aceito, né, socialmente. E aí eu vou pular aqui para essa parte que diz assim: não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Então está começando a falar aqui uma parte bem interessante, que é quando nós colocamos no mundo algo que não é aceito e não está dentro dos padrões daquilo que a nossa comunidade, que a sociedade aceita. Ou esses padrões aí pré-determinados, vamos dizer assim, padrões sociais, enfim. E ele diz aqui que não é raro culturas punitivas em que a mulher se sinta mal, dilacerada por isso, né? Por ter criado algo que seja diferente, por ter gerado algo que não seja dentro da expectativa ou dentro daquilo que as pessoas compreendam como natural, como normal. E ele continua, e ela continua aqui. Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado. Olha isso, seja ele sua arte, seu amor,
sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. Esse filho não aprovado aqui, como ela mesma colocou, pode tanto ser um filho real, quanto um filho físico nesse sentido do ser humano, mas aqui a gente está falando muito simbolicamente sobre tudo aquilo que nós geramos e colocamos no mundo a partir da nossa criatividade, a partir da nossa intuição, a partir dessa mulher intuitiva, selvagem, que nós temos e que nós somos, né? E quando nós acessamos, é óbvio que nós criamos um novo universo, entregamos novas coisas ao mundo, entregamos aquilo que muitas vezes o outro não está preparado para receber, né? Então, o que ele está falando? Estou sempre falando ele. O que ela está falando aqui a respeito dessa mulher que foi queimada, que foi separada, que foi excluída? Então, hoje a gente vê isso também, isso continua acontecendo, né? As mulheres rejeitadas muitas vezes pelos seus projetos, por aquilo que elas acreditam, pela sua posição política, pela sua fala, pela sua identidade, pela forma com que elas se vestem, pela forma como elas se apresentam e entregam quem elas são ao mundo. Nós vemos essa rejeição muitas vezes da comunidade, muitas vezes da família, daqueles que estão ali, que deveriam muitas vezes ser o suporte dessa mulher, né? Você vê essa mulher aqui descrita como ambivalente, a mãe ambivalente, aquela que dá à luz, a um filho e que não sabe o que fazer com ele, porque ela tem algumas opções, né? Ela tem algumas opções do que fazer em relação a esse filho que não é aceito pela sociedade, que não é aceito pela comunidade. Você vai ouvir essas opções aqui na leitura que eu fiz, que você vai acompanhar. Vou deixar aqui o link também nesse vídeo sobre a continuação, porque não vou entrar nela aqui nesse debate com você. Vou deixar com que você leia e com que você deixe essas palavras entrarem no seu interior e tire conclusões a respeito delas. Mas aqui no livro fala das opções que essa mulher, essa criadora, essa mãe desse filho rejeitado tem, né? A mãe Pata, ela abandonou aquele filho, né? Quando viu que não tinha mais como, né? Esse filho não é aceito, nem pelos meus filhos, nem pela comunidade, e eu acabo sendo rejeitada porque criei algo tão feio, algo tão diferente, algo tão estranho, algo não aceito. Então, muitas mulheres, elas acabam abandonando seus projetos mais lindos, né? Que a gente sabe que na história do Patinho Feio, o Patinho não era feio, o Patinho era um cisne maravilhoso, muito, muito belíssimo. E que, na verdade, ele estava com o grupo errado, com a trupe errada, né? E muitas vezes essa mulher, essa mãe ambivalente, que nessa parte a gente está falando, usando aí a figura dessa pata mãe, ela abandona esse filho, ela abandona esse objetivo, ela abandona esse sonho, abandona esse projeto, abandona essa criação, essa inspiração, abandona aquilo que não é aceito para se enquadrar dentro de um molde que na verdade ela não é. Como diz aqui nessa parte do livro, nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, elas foram queimadas e assassinadas. Aí você lembra das bruxas, né? Lembra das mulheres que foram separadas da sociedade, eram as curandeiras, eram os monstros, né, sociais, foram queimadas vivas, enfim, por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado, né? Dar abrigo ao filho não aprovado, aceitar aquilo que foi criado, abrir realmente espaço para esse filho crescer, para esse projeto, para essa visão. Muitas vezes foram, como diz aqui, punidas por isso, nos casos extremos.
E eu quero deixar para você aqui a indicação para que você ouça essa parte do livro. É bem pequenininha, você vê que foram 2 folhas que eu fiz de leitura. Eu espero que venha falar com você e que a nossa troca aqui, nessa troca direta, comentada, também fortaleça a sua leitura e venha te ajudar também na compreensão desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, quero te convidar, inscreva-se aqui, ouça os audiobooks e comece aí a transformação, tanto da sua mentalidade, quanto adquirir esse conhecimento que é tão maravilhoso e tão bom para nós, tá bom? Super beijo e a gente se vê aqui no próximo vídeo, na próxima leitura comentada. Espero que você esteja gostando. Tchau, tchau!